loja da Chanel com maior faturamento por metro quadrado no mundo não era em Paris, era em São Paulo, dentro da Daslu. Olá, eu sou Raíza Bernardi e esse é o Papo de Sucessora, o primeiro podcast criado por uma sucessora real para todas as sucessoras do meu Brasil. Aqui nós vamos falar sem filtro sobre as dores e delícias da empresa familiar, trazendo muitos insights de negócios, liderança, alta performance e, claro, casos reais de sucessão para que a gente possa aprender e aplicar nas nossas famílias. Agora eu vou logo te dando um aviso, tem uma coisa aqui que é uma regra. Nós acreditamos em negócios prósperos e famílias fortes. E se você compartilha dessa ideia, já se inscreve no canal e me segue no meu perfil do Instagram, no @RaízaBernardi. Essa frase por si só já entrega o peso da marca que a Eliane Tranchese, sucessora da Daslu, construiu. Mas hoje eu não quero falar apenas sobre marcas de luxo. Hoje eu quero falar sobre legado, sobre o que é construir um negócio que molda o comportamento de um país inteiro, sobre o que é ser uma sucessora de uma empresa familiar e ser visionária e também, importante falar, também sobre o que acontece quando o talento é maior que a estrutura. Eu fui cliente da Daslu já atrás, era parada obrigatória minha toda vez que eu ia a São Paulo e também quando veio a Recife, né? Eu amava a Daslu, amava a curadoria das peças, a atmosfera, o ambiente. Muito mais do que cliente, eu também era observadora. A curadoria, o cuidado com cada detalhe, o atendimento, era uma experiência realmente que te transportava. Não era só sobre roupa, era sobre pertencimento. E é por isso que hoje eu escolhi trazer essa história como uma homenagem e também como um aprendizado. A Daslu nasceu nos anos 50, mas foi com a Eliane Tranchese que ela se tornou um símbolo nacional do luxo. Eliane não vendia produto, ela criava desejo. Ela não operava uma loja, ela desenhava um universo. A Vila Daslu foi inaugurada em 2005, tinha 17 mil metros quadrados. Era um templo do luxo, um complexo que reunia moda, gastronomia, arte, lifestyle, tudo isso sob uma estética impecável. Você quer um dado que parece um exagero, mas é real? Você não vai acreditar. Dentro da Daslu se vendia até helicóptero. Já viu um negócio desse? Pois é, no meio das araras da Chanel, você podia ali comprar um helicóptero. Porque a proposta da Daslu era justamente essa, oferecer uma experiência de consumo que transcendia completamente a lógica do varejo. E outra coisa, lá na Daslu você não era simplesmente uma cliente, você era parte de uma elite cultural do luxo que ela mesma ajudou a formar. A Eliane, ela nunca tentou agradar a todo mundo, e é importante entender esse posicionamento, porque ela entendeu antes de muita gente que o valor está na escassez bem construída. Então, o atendimento da Daslu era ultra personalizado pelas Dasluzettes, né? Elas conheciam as clientes pelo nome, sabiam seu estilo, gosto, aniversário. Um detalhe curioso, na Daslu você não tinha provador de roupa. Eram salinhas estrategicamente desenhadas para parecer que você estava no seu próprio closet de casa. Então, a curadoria das marcas era afiadíssima. Marcas internacionais, as mais desejadas do mundo, estavam ali. Chanel, Hermès, Dolce & Gabbana, Louboutin. O branding era manual. Ela comprou um triplex na cabeça de muita gente na época. Ela lançou uma revista própria, impressa, com uma tiragem de 40 mil exemplares. Gente, num país onde poucas marcas tinham sequer site atualizado, a Daslu imprimia 40 mil exemplares de revista. E sabe o que é mais impressionante disso tudo? Ainda hoje, as marcas brasileiras bebem nessa fonte. A ANV, da Nativosa, vocês devem conhecer. A Nativosa ela foi também uma Dasluzette, ela já falou muito sobre a Daslu nas suas redes sociais. Recentemente, ela lançou a sua revista impressa diretamente inspirada na Daslu. A própria Nath já falou isso, que usava a revista da Daslu como uma referência de estilo, de conceito, de estética para criar algumas das suas coleções. Se isso não é legado, minha gente, eu não sei mais o que é. A Eliane, ela era filha da Lúcia Piva, uma das fundadoras da Daslu. E como sucessora, ela não só deu continuidade,
ela expandiu e explodiu as fronteiras do que a empresa poderia ser. Para vocês terem uma ideia, o Brasil não estava no mapa mundial das empresas de luxo do mundo e a Daslu colocou a gente nesse mapa. Ela levou a marca para outro patamar em termos de visibilidade, conceito, ambição. Ela expandiu, ela inovou, internacionalizou a conversa sobre moda e consumo no Brasil. Antes da Daslu, você consumia grifes internacionais apenas quando viajava para o exterior. Ela que trouxe esse varejo forte aqui para o Brasil. E não só por isso. Isso por si só já colocaria a Daslu entre os nomes de destaque de empreendedorismo feminino no Brasil. Mas toda luz projeta sombra. E com a Daslu não foi diferente. A história da Eliana também foi permeada por sombras. Em 2005, investigações da Polícia Federal descobriram fraudes fiscais, descaminho e formação de quadrilha. A Daslu e seus gestores foram condenados. Eliana chegou a ser presa e anos depois faleceu já doente após enfrentar um câncer super agressivo e terminal. Sim, foi um escândalo no país. Isso precisa ser dito, porque uma empresa ela pode ter uma estética impecável, pode ter carisma, resultado, mas se não tiver uma base jurídica estruturada, ética, contábil, ela não se sustenta. E a conta da Daslu chegou, foi uma conta bilionária, que levou a empresa à falência e à prisão dos seus sócios. Mas aqui está um ponto muito importante. Reconhecer os erros da Daslu não anula os seus feitos. O Brasil tem essa péssima mania de reduzir os grandes personagens ao seu pior capítulo. Nós não somos definidos pelas nossas piores escolhas, tá? Então falar da Daslu não pode ser só falar do escândalo. Assim como homenagear a Eliana Tranchese não significa apagar o que aconteceu nem passar pano. Ela foi uma mulher brilhante, ousada, inspiradora, mas também foi protagonista de um erro grave que teve consequências justas. E as duas coisas coexistem como em qualquer história real: erros e acertos. Então, se você é empresária, se você é sucessora, essa história ela deixa 3 grandes lições para nós. Marca forte se constrói com visão e consistência e não com modinha, tá? Então crie uma atmosfera, uma narrativa, um padrão estético. Marcas, elas não nascem só com um Canva, elas nascem com propósito. Número 2. Posicionamento exige coragem. Você não precisa vender para todo mundo, você precisa comunicar com clareza para quem você nasceu para servir. Terceiro, sucesso sem estrutura desmorona. Não adianta você faturar alto e ignorar os bastidores. A contabilidade, a governança, a ética, tudo isso é parte do branding invisível que sustenta o que você está mostrando no Instagram. Então não adianta, a conta chega e ela não é barata, não vale a pena. É o famoso o crime não compensa. A Eliana foi uma lenda do empreendedorismo brasileiro e por isso mesmo a sua história precisa ser contada por inteiro, com a luz e com a sombra, com reverência, mas com reflexão. Porque o verdadeiro luxo não é só aquele que encanta, que inebria, é aquele que permanece. E no Brasil é fácil aplaudir o brilho e ainda mais fácil cancelar o erro. Então, talvez a verdadeira sabedoria esteja em fazer o que a gente fez aqui hoje: contar a história toda, olhar para essa história sem medo da luz nem da sombra. Se esse vídeo te provocou, te inspirou, te fez refletir, compartilhe agora com alguém que também carrega um sobrenome, um sonho ou um negócio. Vamos espalhar histórias que ensinam sem precisar distorcer. E se você está chegando agora por aqui no Papo de Sucessora, se inscreva no canal. Toda semana eu trago reflexões profundas e práticas sobre liderança, sucessão, marca e legado. Se você estiver ouvindo esse vídeo ou assistindo, né? Porque a gente tem vídeo também. Se você estiver ouvindo ou assistindo pelo Spotify, aproveite e avalie o canal com 5 estrelas. Isso vai me ajudar demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo com densidade, propósito para todas as sucessoras do meu Brasil, porque vocês sabem, né? O mundo enxerga a gente apenas como privilegiados, mas as conversas difíceis a gente faz aqui. E claro, me segue lá no Instagram, no @RaizaBernardo, que eu compartilho os bastidores, aprendizados diários e conversas que não cabem em cortes. Muito obrigada, até a próxima, fiquem com Deus.